meus amores, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você estiver vendo o vídeo. E olha eu aqui de novo para mais uma dica mágica para você. Bom, vocês viram aí, né, no título do vídeo que agora nós vamos falar sobre elementos e elementais. Esse primeiro vídeo, na verdade, eu vou falar mais sobre os elementos. E depois eu vou fazer uma sequenciazinha aí. No total vão ser 5 vídeos, né? Esse e mais 4 vídeos falando sobre terra, sobre água, sobre fogo e sobre ar, né? Então, um tema, um vídeo para cada elemento. Ou, no caso, para cada elemental. Não, cada elemental não, para cada elemento. Enfim. Mas antes disso, vamos aos recadinhos. Semana passada eu não consegui postar vídeo, né? Porque eu fiquei um pouquinho atrapalhada. E quando eu digo um pouquinho, é muito. Eu fiquei bastante atrapalhada aí com algumas coisas que eu estava fazendo, enfim. Mas, gente, continua. Toda quinta-feira, se eu não consigo postar vídeo de quinta-feira, no máximo na sexta-feira eu posto. Pelo menos um vídeo por semana. Tá bom, meus amores? Peço desculpa pra vocês aí por não ter postado o vídeo semana passada. E vocês estão me acompanhando no Facebook? Pois é, gente, toda quarta-feira, às 8 horas da noite, estou fazendo transmissões ao vivo. Agora acho que eu já peguei o jeito, já peguei a manha. Então, toda quarta-feira, pelo Facebook, transmissão ao vivo. E vocês podem mandar suas perguntinhas, que eu respondo tudo pelo baralho cigano, né? Ao vivo para vocês aí. Outro recadinho. Eu não consegui fazer um vídeo de divulgação ainda, mas dia 16/7, né, 16 de julho, eu vou fazer uma oficina, um workshop, uma oficina de poções e magias. É o dia inteiro. Então, assim, das 10 da manhã até as 5 horas da tarde, só que, gente, tem que ser presencial, então é mais pra galera mesmo que mora em São Paulo, no ABC, de repente em Guarulhos, enfim, aqui assim, próximo na região. Aonde eu tô? Eu estou em São Caetano do Sul, bem pertinho do metrô São Caetano, tá? Então é uma oficina muito legal. Eu vou fornecer todo o material para vocês, ok? Mas eu preciso que vocês me deem certeza de quem vai participar da oficina no máximo até o dia 12. Porque como a oficina é no dia 16, até o dia 12 eu preciso saber quantas pessoas vão participar para eu poder providenciar o material para todas essas pessoas. Vocês não têm que esquentar a cabeça com nada. A única coisa que eu peço para vocês trazerem é um papel, né, e uma caneta para vocês fazerem anotações. Então, um caderno e uma caneta para vocês fazerem anotações. E aí, o que acontece nessa oficina? Nós vamos fazer 5 poções. Eu vou ensinar para vocês 5 poções e vocês vão sair da oficina com as garrafas de poções, tá? É uma garrafa grande, viu? Não é uma garrafa pequenininha, não. Então, vocês vão aprender a fazer uma poção de prosperidade, poção de amor, poção de saúde, poção de intuição e uma poçãozinha surpresa pra vocês. Só vai saber quem for participar lá dessa oficina, tá? Então, uma poção surpresa pra quem participar dessa oficina, pra vocês levarem pra casa. E aí, vocês vão levar também a receitinha, né? Pra vocês poderem fazer em casa de boa aí. Então, acabou a garrafada de vocês já sabem fazer uma poção nova. Então, realmente vai ser um dia de muita magia e um dia da gente colocar a mão na massa, tá? Eu acho que vai ser muito legal, vai ser muito interessante, mas eu tenho que ter certeza das pessoas que vão participar até o dia 12/7, porque a oficina acontece em um sábado, no dia 16/7, ok, povo? Então, entrem em contato comigo. E é isso. Então, passados os recados, vamos falar um pouquinho agora sobre elementos e elementais. Meus amores, na verdade, os elementos, né, ele não é alguma coisa mística. Essa questão dos elementos já é estudado, ó, há mais de 600 anos antes de Cristo. Então, já existe estudo sobre os elementos já há muito tempo. Isso não é uma coisa do misticismo, é uma coisa científica mesmo, né? Os cientistas estudam aí essa questão dos elementos. E Pitágoras é quem começou aí um estudo sobre os elementos. Então, assim, muita gente já ouviu falar do Pitágoras, né? Ele viveu aí cerca de uns 580 anos antes de Cristo, mais ou menos.
E ele já começa a fazer aí algumas observações, algumas anotações, começa a fazer esse estudo em relação aos elementos. E Pitágoras acreditava que o nosso planeta Terra aqui, ele era regido pelo elemento fogo. E assim, gente, até faz algum sentido se a gente for analisar o Sol, né? Porque assim, se não existisse o Sol, não haveria vida na Terra, né? Não haveria vida aqui pra gente, tal, enfim. Então até faz algum sentido esse pensamento do Pitágoras, no sentido de achar que o planeta Terra era regido pelo elemento fogo, se a gente for fazer essa análise com relação ao Sol, né? Afinal de contas, o Sol é fogo, né, meu povo? Entretanto, quando ele começa a se aprofundar aí nessa questão, né, dos elementos... Gente, eu tô dando uma pincelada pra vocês, hein? Mas quando ele começa a se aprofundar aí nessa questão dos elementos, ele começa a perceber realmente que o planeta não é regido só pelo elemento fogo, né? Ele começa aí a pesquisar também sobre o elemento água, sobre o elemento terra, enfim, sobre os outros elementos aí que a gente tem no nosso planeta, que a gente tem no nosso dia a dia. E aí também começam a surgir outros filósofos, e aí essa questão do estudo acaba se intensificando, né? O estudo dos elementos acaba se intensificando com o surgimento aí de outros filósofos também. Enfim, meus amores, mas quem gosta assim de... Quem quiser se aprofundar um pouquinho mais, no blog eu vou deixar, assim, tudo bem explicadinho, porque senão o vídeo fica meio chato, meio cansativo se eu for começar a falar aqui de todos os filósofos, né? Lógico, eu não sei de todos os filósofos, mas assim, eu já fiz bastante estudo em relação a elementos elementais, porque é um assunto que me fascina bastante. Então, eu vou deixar um apanhadão geral lá no blog. Esse texto vai ficar longo, tá? Vai ficar um pouquinho comprido, mas aí, se você tem um pouquinho mais de interesse, de saber mesmo, de se aprofundar mais nessa questão de quem estudava o quê, porque assim, também tem a teoria chinesa, né? Onde são 5 elementos. Na teoria chinesa, é terra, fogo, metal, madeira e água, né? São 5 elementos. Dentro da teoria chinesa, então, você tinha esses 5 elementos e não necessariamente os que a gente trabalha hoje, que é só terra, fogo, água e ar. Enfim, mas eu vou deixar um apanhadão geral lá no blog em relação a isso. E aí eu vou falar um pouquinho de Pitágoras, eu vou falar um pouquinho de Hipócrates, vou falar um pouquinho de Tales, enfim. Eu vou deixar lá no blog alguns apanhados assim, né? Um apanhadinho geral, assim, de alguns estudiosos aí que já começaram esse estudo dos elementais antes mesmo de Cristo, né? Cerca de 600 anos antes de Cristo. Então, se você quer saber um pouquinho mais de detalhes também da parte científica dessa questão que envolve aí os elementais, dá uma olhadinha no blog, tá bom, meus amores? E, gente, os 4 elementos, eles fazem parte do nosso planeta de um modo geral, né? E já vamos adiantar um pouquinho aí esses estudos, né? Que nem eu falei, quem tiver mais interesse, dá uma olhadinha lá no blog. Mas vamos adiantar um pouquinho os nossos estudos e falar também disso em relação à magia. Então, assim, a nossa dimensão, a dimensão em que a gente vive, nós temos os 4 elementos e tem os 4 elementos em absolutamente tudo, né? O ar tá aqui por tudo o tempo todo. O planeta Terra devia chamar planeta Água, porque tem mais água do que terra, mas nós também temos terra, né? Enfim, o nosso planeta, ele é formado pelos 4 elementos, né? E o nosso corpo também. Nós temos os 4 elementos no nosso corpo. Então, assim, terra é o nosso corpo mesmo, né? A matéria aqui é o elemento terra. Elemento ar é o nosso sistema respiratório. Então, todo o nosso sistema respiratório, nosso sopro, também faz menção aí ao elemento ar. Elemento água é a nossa corrente sanguínea, todas as secreções que nós temos dentro do nosso corpo, né? Todas as secreções do corpo é o elemento água. E o elemento fogo é o nosso espírito, a nossa alma, enfim, né? Essa coisa que às vezes queima dentro da gente, realmente, esse é o elemento fogo. Então, dentro dessa questão dos 4 elementos, nós possuímos os 4 elementos no nosso corpo. Então, realmente, o nosso corpo é um altar, né? Porque todos os altares precisam ter os 4 elementos. E dentro da magia, gente, tudo quanto é magia, trabalha com os 4 elementos de alguma maneira. Se você trabalha magisticamente,
você trabalha com os 4 elementos. Seja uma erva que você utilize, seja uma vela que você acende, seja um incenso ou o sininho, né? Que às vezes a gente trabalha aí com o sininho, que também representa o elemento ar. Seja a água que você usa para ferver alguma coisa, seja o fogo que você utiliza para ferver essa água, enfim. Então, toda magia, todo ritual, você tem aí a presença dos 4 elementos, né? Aliás, o princípio da magia, de um modo geral, independente se você for Wicca, se você for druida, se você for de Umbanda, de Candomblé, se você for nórdico, né? Trabalhar com magia nórdica, magia de dragões, enfim. Você trabalha com os 4 elementos. Então, os 4 elementos realmente tá presente em toda a magia, né? Todos os elementos que você usa aí, você acaba utilizando os 4 elementos. E nós temos os elementais, né? Que são os espíritos que trabalham nessa força, os espíritos que trabalham... E assim, gente, quando eu falo de espírito, a gente tende a associar, de repente, àquela pessoa que morreu, né? Não sei, um espírito, não sei, que vem dentro de um terreiro, enfim. E não é só isso. Quando eu falo de espírito, na verdade, eu falo de um ser que não necessariamente tem a matéria. E nós temos espíritos humanos e nós temos espíritos não humanos. Os elementais se encaixam justamente nessa categoria. São espíritos não humanos, tá? São os espíritos da natureza, são os guardiões da natureza, são os guardiões aí dos elementos, né? Os elementais, eles trabalham na força daquele elemento. E aquele elemento é o que rege o nosso planeta, né? Os 4 elementos são o que regem o nosso planeta. Então, nós temos espíritos guardiões não humanos, que nunca foram humanos, que não serão humanos. Eles nasceram elementais e vão permanecer elementais, né? Mas não é aquela coisa assim da Disney. É muito bonitinho a gente pensar numa fadinha que nem a Tinkerbell, né? Uns duendes ou uns gnomos que nem os 7 anões, porque os duendes e os gnomos, na verdade, assim, os 7 anões, eles são duendes e gnomos, e a gente vai entrar nessa questão também quando a gente for falar do elemento terra. Enfim, nós temos os espíritos da natureza, né? Que não necessariamente são espíritos humanos. Né? Aliás, muito pelo contrário, não são espíritos humanos. Enfim, e nós temos também aí o 5º elemento, que nesse caso é diferente da tradição chinesa, né? Que são aqueles outros 5 elementos. Aí nós falamos do 5º elemento. O que é o 5º elemento? É o éter. O que é o elemento éter? Ou o que é a caixa, né? Em algumas tradições aí a gente chama de a caixa. O que é isso? Seria a junção dos 4 elementos em equilíbrio. Você tendo os 4 elementos em equilíbrio, você tem o 5º elemento, que é a caixa, o elemento éter, enfim. E aí você tem isso na representação do pentagrama, né? Que seria a ponta de cima. Você tem ali a estrelinha do pentagrama, né? Aí você tem os 4 elementos e a junção desses 4 elementos dá o 5º elemento, que é a pontinha lá do pentagrama, né? Que é a caixa ou elemento éter, enfim. É a junção desses 4 elementos em equilíbrio, né? E o que a caixa trabalha? O equilíbrio. Esse a caixa também tem a ver com a nossa aura, né? O ideal é a gente ter aí os 4 elementos em equilíbrio e a gente vai ter a nossa aura em equilíbrio, enfim. A gente tem tudo aí em equilíbrio, né? Enfim, meus amores, espero que vocês tenham entendido aí o que são exatamente os elementos, principalmente se você vai trabalhar com eles de uma maneira magística. Então, nós temos os 4 elementos no nosso sistema aqui, né, na nossa dimensão. Nós vivemos aí de acordo com os 4 elementos. O planeta Terra é regido pelos 4 elementos. Nós temos os 4 elementos no nosso corpo, né? Por isso, dentro da magia, a gente trabalha também com os 4 elementos. E dentro de qualquer magia, qualquer segmento que você for seguir aí, você trabalha com os 4 elementos de alguma maneira. Justamente porque os 4 elementos, como tá em tudo, se você tem os 4 elementos em equilíbrio, você também tá em equilíbrio. E agora... E assim, se vocês tiverem mais alguma dúvida, vou deixar o textozinho lá no blog, tá?
Porque, gente, tem muita coisa pra falar a respeito dos 4 elementos. Eu acho esse tema muito interessante. Então, se você quer se aprofundar um pouquinho mais, dá uma olhadinha lá no blog. E aí, meus amores, o que é interessante a gente fazer em relação à magia? Hoje, eu quero ensinar pra vocês uma magia justamente para vocês se equilibrarem, ou no caso, se reequilibrarem, né? Estarem sempre em equilíbrio. Como você tem aí os 4 elementos no seu corpo, você consegue trabalhar com esses 4 elementos justamente para se equilibrar. O elemento água, normalmente, ele trabalha questões emocionais, né? O elemento terra, ele trabalha essa sua sensação de estabilidade, sua firmeza, sua segurança, né? O elemento ar, ele vai trabalhar aí o seu mental, que às vezes a gente fica pensando só besteira, né? Caraminhola, pondo caraminhola na cabeça. Enfim, o elemento ar vai trabalhar o seu mental. E o elemento fogo vai trabalhar justamente essa questão do seu perispírito e a questão muitas vezes de iniciativa, tá? Então, na magia de hoje, nós vamos aprender a nos equilibrar com os 4 elementos. Ah, também tem uma coisinha que eu tinha esquecido de falar. Eu fiz um vídeo, aliás, foi um dos primeiros vídeos aqui que eu fiz a respeito de altares, né? E aí eu cheguei a mencionar, porque assim, se você vai ter um altar na sua casa, se você vai montar um altar na sua casa, mesmo que seja um altar para Santa Sara, que seja um altar cigano, que seja um altar Wicca, que seja não importa. Você tem que ter a representação dos 4 elementos, porque que nem eu mencionei para vocês, independente do segmento que vocês forem dar continuidade aí, você trabalha magisticamente com os 4 elementos. Então, assim, ai, Tita, eu não posso ter um altar na minha casa. Porque minha mãe não deixa, porque meu marido não gosta, porque meu filho é evangélico, porque, enfim, não importa o motivo. Ou simplesmente porque eu não me sinto à vontade ainda em ter um altar na minha casa, porque eu recebo muita visita e vai ficar um monte de gente me questionando, enfim. Não importa qual seja o motivo pelo qual você não pode ou você não quer ter um altar na sua casa. Mas, não quer assim, né? Você às vezes até tem vontade, mas tem um pouco de receio do que os outros vão achar. Você pode colocar um rechô. Gente, esse meu rechôzinho aqui, ó, ele tá meio acabadinho, porque eu uso ele tanto, uso muito mesmo. E aí, assim, o rechô, ó, deixa eu virar ele aqui pra vocês, né? Você tem aqui a vela, né? O elemento fogo, que você coloca aqui, aí você acende a vela. O próprio rechô, normalmente ele é feito de pedra ou ele é feito de cerâmica. Tem alguns que são feitos de meio que de porcelana. Não sei que material é aquele, eu acho que é porcelana. Bom, não sei, porque eu não sei se esquentar a porcelana, se ela não iria estourar. Mas é um material que parece porcelana. Se não é porcelana, eu não sei o que é. Enfim, então você tem ele aqui já como elemento terra. O próprio rechô é o elemento terra. Você tem o elemento fogo que você põe aqui dentro. Aqui, normalmente, a gente coloca uma essência. A essência que você quiser, né? A fragrância que você quiser. Essa essência é líquida, então é o elemento água. E essa essência, quando você acende a vela aqui, essa essência, ela evapora, perfumando o ambiente. E aí você tem o elemento ar, né? Que é essa água que tá evaporando. Então, se você não pode ter um altar na sua casa, compra um rechôzinho. Gente, tem vários formatos de rechô, tem várias coisas. Se alguém te perguntar, é um negocinho que eu comprei ali, sabe, pra perfumar o ambiente, deixa o cheirinho gostoso. Pronto. Você já tem aí a representação dos 4 elementos em um objeto bem discreto. Então, assim, deixa em algum lugar, sei lá, no seu quarto, na sala, onde você costuma fazer aí os seus pedidos, as suas magias. E aí, toda vez que você for fazer alguma magia, coloca o seu rechôzinho ali pra funcionar, que é pra você ter a representação dos 4 elementos naquela magia que você for fazer. E, gente, quando eu falo magia que você vai fazer, pode ser uma vela que você vai acender. Eu vou acender uma vela pro meu anjo da guarda, eu vou acender uma vela, sei lá. Você vai estar trabalhando com o elemento fogo de alguma maneira, né? Acende o rechôzinho também, tá? Acende a velinha do rechôzinho, coloca ele pra funcionar. Não deixa só de enfeite, não, tá? Realmente coloca o seu rechô pra funcionar. Enfim, é uma ótima opção pra quem não pode ter altar e trabalha os 4 elementos, ok? E é facinho de achar, gente. Você acha isso daqui em lojinha de R$1,99, é baratinho. Tá? Lógico, tem uns mais elaborados e tal, mas enfim.
Esse daí acho que eu paguei, acho que foi uns 15 reais na época. Tem um tempinho já que eu uso ele pra cacete. Mas enfim, a magia de hoje, vamos aprender a nos equilibrar. E gente, sabe o que é interessante? Eu recebo muita mensagem de gente falando assim pra mim: ai, Tita, meu vizinho, meu pai, meu filho, o papagaio, o periquito, o amigo do vizinho, do irmão. Enfim, o fulano tá precisando de um auxílio e eu queria fazer alguma coisa pra esse fulano, pra essa fulana, pra poder ajudar. Meus amores, primeiro de tudo, pensem em vocês, né? É a mesma coisa assim, se você vê alguém no mar que tá se afogando e você não sabe nadar, vai adiantar alguma coisa você entrar no mar para tentar salvar aquele cidadão que tá se afogando? Não vai, né? É capaz de morrer os dois juntos afogados. Então, assim, antes de tentar ajudar qualquer pessoa, mesmo que seja o seu filho, mesmo que seja o seu pai, o seu marido, a sua irmã, entende? Mesmo que seja uma pessoa que você ama muito, primeiro esteja certo de que você está bem, de que você está fortalecido, porque senão, além de piorar a situação daquela pessoa, você se piora também, tá? Que nem eu falei, você não vai entrar no mar para salvar uma pessoa se você não sabe nadar. É a mesma coisa em relação a qualquer tipo de magia. Você não vai tentar ajudar outra pessoa se você mesmo não está bem, se você mesmo está precisando de ajuda, ok? Então, assim, o ideal é vocês fazerem essa magia pra vocês. Agora, assim, ai, a minha vida tá de vento e polpa, eu tô muito bem estabilizado, tá tudo lindo, maravilhoso. E fulano tá precisando de ajuda e eu tô a fim de ajudar? Beleza, mas aí é outra história, é outros 500, tá? Mas primeiro tenha certeza de que você está bem. E essa magia é uma magiazinha coringa. Porque, gente, todas as vezes em que você se sentir um pouquinho debilitado, energeticamente falando mesmo, ou mesmo em relação à saúde, poxa vida, tô achando que vou pegar uma gripe, tô achando que vai me dar uma dor de cabeça porque tá começando uma dorzinha aqui. Vocês podem fazer essa magia, tá? Então, é uma magia realmente de reequilíbrio. E o que vocês vão precisar? Dos 4 elementos, né, meus amores? Então, lá vamos nós, ó. Uma taça com água. Se você não tem taça, pode ser um copo? Pode. O que é importante? Que seja de vidro, que seja de pedra. Vocês já viram aqueles castiçaizinhos assim de pedra que tem? Ou seja, alguma coisa que conduz energia, né? Que seja de cristal, que seja, não sei, qualquer material que conduz energia. Pode ser uma taça de plástico, de acrílico? Não pode, tá? Então, alguma coisa que conduz energia. Então, água, uma vela, de preferência uma vela branca, tá, meus amores? Essa minha vela aqui, ela tá um pouquinho tingida, acho que não aparece na câmera. Ah, pra vocês ela acho que fica só branquinha, que bom. Porque eu acabei colocando ela junto com umas velas vermelhas, foi sem perceber, né? E ela ficou meio manchadinha. Mas enfim, uma vela branca, por quê? Porque nós vamos trabalhar reequilíbrio. E aí o universo é que vai trabalhar as cores que precisam ser trabalhadas. E lembra que eu falei pra vocês? O branco, na verdade, ele reflete todas as cores, tá? Então, por isso que a gente trabalha com branco. Toda vez que a gente vai trabalhar com consagração, com coisas assim, a gente trabalha com o branco. Uma pedra, no caso aqui eu peguei um cristalzinho branco também. Por quê, gente? Porque nós estamos trabalhando com reequilíbrio. Então, um cristalzinho aí branco. A mesma coisa, ele também reflete todas as cores e o cristal branco você consegue programar ele para qualquer coisa. E um incensozinho aqui. Gente, é interessante se puder ser um incenso de mel, um incenso de rosas brancas, um incenso de... deixa eu ver o que mais. Ah, não sei, alguma plantinha aí que você gosta. Qualquer incenso de flor. Qualquer flor. Ou que nem eu falei, o mel. Enfim, coisas que remetam a essa questão de consagração, né? Porque você está buscando um reequilíbrio espiritual. Muito simples. De novo, o que você vai fazer? Pega uma mechinha do seu cabelo. Gente, ó, eu ensino muita magia com mecha de cabelo, assim, por quê? Porque é um pedacinho de você, é literalmente um pedacinho de você, entende? Então, já tira uma mechinha aí, prende, né, uma mechinha e deixa guardadinha aí essa mechinha aí, ó.
a mechinha do seu cabelo pra você ir fazendo as magiazinhas sempre que precisar pra você mesmo, né? Enfim, aí você não tem que ficar cortando seu cabelo toda hora, a todo momento. Se você quiser, pode fazer com uma foto sua, mas se você tiver uma mechinha de cabelo, um pedacinho de unha, né, aí é interessante também, tá? Então, pega lá a mechinha de cabelo e vocês vão colocar isso, você vai colocar a sua mechinha de cabelo no meio desses 4 elementos. Então, você vai colocar lá a taça com água, vai acender a velinha, vai colocar a pedra e vai acender o incenso. E aí, é questão realmente de você fazer o triângulozinho com as mãos, lembra? E aí, você dá as determinações. Peço e já agradeço neste momento para que o meu corpo físico, astral, mental, possa ser reequilibrado com a força dos 4 elementos, pois terra é o meu corpo, água é o meu sangue, ar é o meu sopro e fogo é o meu espírito. E que esses 4 elementos possam equilibrar corpo, mente e espírito. Que assim seja, assim já é e assim será. Gratidão, gratidão, gratidão. Tá? Ou seja, gente, é uma magiazinha muito simples. Espera terminar de queimar tudo e beleza. A água, depois vocês podem beber, viu? Então pega uma água limpinha aí, bonitinha, e a água, depois que a vela terminar de queimar, depois que o incenso terminar de queimar, pode beber. E aí, meus amores, o que é interessante também? Sabe aqueles saquinhos de bijuteria? Eu tinha aqui, mas eu não sei onde que eu coloquei, que eu ia pegar pra mostrar pra vocês. Mas enfim, aqueles saquinhos de bijuteria vocês vão pegar e vocês podem utilizar também a representação de cada elemento. Vocês vão pegar também de novo, isso pra andar com vocês, tá? Vai se tornar um talismã, né? Um talismãzinho aí, pra você, sempre que precisar se equilibrar ou pra você se manter equilibrado. E aí você pode carregar esse talismã na bolsa, você pode carregar na carteira, você pode carregar no bolso, ou você pode deixar no seu altar com essa pequena mechinha de cabelo, tá? Essa é opcional. Então, o que vocês fazem? Pega de novo os 4 elementos, esses mesmos 4 elementos que eu falei pra você. Então, a taça, a vela, a pedra e o incenso. E aí, vocês vão pegar também a representação desses elementos. Gente, depois nos próximos vídeos eu também vou falar especificamente, por exemplo, o que representa o elemento água, quais são os outros objetos que também representam o elemento água, além da própria água, né? Então, por exemplo, uma conchinha do mar, ó, tá vendo aqui? E é uma conchinha mesmo, viu, gente? Eu peguei no mar, não comprei, não, tá? Então, uma conchinha do mar, isso é a representação do elemento água, né? O elemento terra, a pedra. Gente, aqui nessa magia vocês podem colocar também para consagrar, pode ser um vaso de planta, enfim. Então, pega lá uma pedrinha de novo. Representação do elemento ar, uma pena. Essa pena aqui até que ela é grande, mas às vezes a gente acha por aí, né, umas penas pequenininhas. Pode ser pena de qualquer ave, gente. Pode ser até de pombo que você acha na rua. Enfim, arruma aí uma peninha, tá, gente? Mas natural, tá? Não adianta comprar aquelas penas de plástico que às vezes vende em papelaria, em lojinha de R$1. Uma pena natural. Também não vai arrancar a pena de nenhum bicho, tá? Não vai arrancar a pena de nenhum passarinho por aí, não. Vê se você acha uma pena, sei lá, passa numa granja, pede pro dono da granja uma pena de galinha, pode ser também, não tem problema. Enfim. E o elemento fogo eu não tinha aqui pra mostrar pra vocês, mas vocês podem pegar uma pimenta. Sabe uma pimentinha? Coloca a pimenta pra secar, porque senão você vai colocar dentro do saquinho, ela pode apodrecer. Mas se ela estiver seca, se tiver uma pimenta bem sequinha aí, ela não vai apodrecer. E aí vocês pegam um saquinho, ou se você quiser, você mesmo pode fazer. Então pega um pedacinho aí de pano que você costura branco, de preferência branco ou alguma cor assim bem neutra, tá? Mas de preferência branco. E aí vocês vão colocar esses 4 elementos lá dentro. Na verdade, assim, primeiro você vai consagrar. Então você vai pegar ali o elemento água. Então, junto com o elemento água, nessa magiazinha que você vai fazer, então,
peço e já agradeço para que o elemento água realmente possa consagrar esta concha, né? Peço e já agradeço para que o elemento ar possa realmente consagrar esta pena, para que o elemento terra consagre esta pedra e para que o elemento fogo consagre esta pimenta. No caso, você vai estar com a pimentinha seca lá. Espera queimar, no caso o incenso e a vela. Terminou de queimar, você vai pegar esses elementos todos e você vai colocar dentro de um saquinho. Você vai estar com os 4 elementos junto com você o tempo todo, tá? E é realmente a representação dos 4 elementos, está consagrado com a força do elemento mesmo, né? E sempre que você tiver a necessidade, que você sentir que você não tá assim muito bem, pega esse saquinho, segura esse saquinho na mão direita e peça para que a força e a energia desses 4 elementos possam te ajudar a reequilibrar o seu corpo físico, mental e astral. Então, não sei, de repente, aconteceu alguma coisa no serviço que me deixou nervosa, que me deixou ansiosa, que me deixou chateada, eu meio que perdi o chão um pouquinho. Pega esse saquinho discretamente, né? Vai até o banheiro, no caso, vai até algum lugar onde você fique sozinho, ou fica sentado na sua mesa mesmo, só segura esse saquinho, respira fundo 3 vezes e pede a força desses 4 elementos para que te ajude a se reequilibrar, entende? Então acaba sendo um talismãzinho aí para você estar carregando sempre junto com você e num momento de necessidade você pega ele aí e realmente puxa essa força, porque eles estão imantados com essa força e com essa energia dos 4 elementos. E aí você puxa essa força desses 4 elementos para você, pedindo aí um reequilíbrio, pedindo aí que você se volte aí pro seu eixo, tá? Enfim, gente, essa é a dica mágica dessa semana. Semana que vem eu vou voltar falando pra vocês sobre o elemento terra. E aí os elementais da terra, os duendes, os gnomos. Então, muita magia aí semana que vem, hein? Gostou do vídeo? Curte, compartilha lá no Facebook, avisa o amigo, o tio, a tia, enfim. Deixa seu comentário aqui também. Qual vídeo que você gostaria de ver? Sobre que assunto você gostaria de conversar? Enfim, deixa o comentário aqui também. Você gostou desse vídeo? Não gostou? Acha que tem que melhorar alguma coisa? E olha, meus amores, seus lindos, não esqueçam de me assistir lá toda quarta-feira, transmissão ao vivo pelo Facebook. Participem do workshop, né, a oficina de poções, que com certeza vai ser muito legal. Eu tenho certeza que vocês vão amar. Então, se você tá aqui em São Paulo, né, se você tá perto aqui de São Paulo, tem como vir no dia 16, eu tenho certeza que você vai gostar e muito. E também tem o curso, né, de baralho cigano e magia, onde eu ensino todas as lâminas do baralho cigano, uma magia com, pelo menos, né, uma magia com cada lâmina do baralho cigano, enfim. É isso aí, meu povo. Um super beijo e até semana que vem. Tchau, seus lindos!